Deseja abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Falaremos nessa noite sobre as implicações da vida cristã, à luz da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Leitura do verso 1 ao verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. Assim ensina a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que o Senhor nos edifique e nos abençoe com a leitura e a proclamação da sua santa palavra. Implicações da vida cristã. Eu particularmente sou muito grato a Deus pela vida e pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo é um dos homens da Escritura, um dos homens bíblicos que me inspiram de alguma forma no meu ministério. E eu gosto desse lado paternal, pastoral de Paulo, especialmente quando ele se dirige não apenas à igreja como um todo, mas particularmente a um dos seus principais discípulos, seguidores, Timóteo, o jovem Timóteo. Se você abrir as cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver a forma carinhosa, a forma atenciosa, paternal mesmo, como Paulo se refere a esse discípulo. A preocupação de Paulo em fazer com que Timóteo compreenda de maneira clara, de maneira real, as implicações de viver a vida cristã, de ser um servo de Deus e também de ser um líder na casa de Deus. Paulo é um discipulador que faz questão que o seu discípulo não tenha qualquer dúvida ou não tenha uma visão romântica, uma visão que não corresponde à completa realidade do que é ser um servo de Deus. E Paulo, aqui na segunda carta, ele escreve a Timóteo, rogando a Timóteo que ele se aperceba de algumas coisas. E eu fico imaginando Paulo escrevendo isso, claro que ele escreveu para Timóteo, óbvio, mas eu fico imaginando Paulo escrevendo isso para mim e para você. Ele endereçando essa carta para mim e para você. Tu, pois, filho meu. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Era alguém que provavelmente tenha ouvido a mensagem da salvação através de Paulo, ainda que antes a tenha ouvido, ou sobre a esperança do bendito Salvador através da sua mãe e da sua avó. Mas com Paulo pregando, com Paulo ensinando, Timóteo parece ter sido chamado à fé
e mais do que isso, chamado ao ministério da palavra e dos sacramentos. Paulo se torna então um pastor da novel igreja de Cristo na terra. Aliás, Timóteo se torna. E Paulo quer fazer questão de que esse jovem ministro, de certa forma, um menino na sua idade, seja um homem maduro, um homem experimentado, um homem pronto para a obra de Deus, para sofrer os reveses que envolvem o seguimento de Cristo, mas também para desfrutar das alegrias, do gozo de servir ao Senhor. É muito bom ver essa linguagem tenra, amorosa, paternal. Mas imagine Paulo escrevendo para você essa carta dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos. E é exatamente esses verbos de Paulo a Timóteo que eu gostaria de compartilhar com você hoje, de maneira breve e objetiva. Paulo ensina a Timóteo, em primeiro lugar, a respeito do fortalecimento na graça de Deus. Fortalecimento na graça. Paulo, além de ter em mente essa graça comunicada a Timóteo por ocasião da sua salvação, a graça confiada a Timóteo através da imposição de mãos do presbitério, ordenando-o para o sagrado ministério, pensa na graça, na sua manifestação mais ampla, no seu sentido cristão mais amplo, de tal sorte que nós poderíamos parafrasear o dito de Paulo da seguinte forma: a graça da qual somos recebedores mediante a comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, a graça que é comum a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, as suas habilidades são importantes, o seu testemunho de santidade é importante, a sua eloquência é importante. Você tem o desafio de ser um jovem pastor falando a pessoas mais velhas, mas o que você precisa ter, com o que você efetivamente deve contar, é com a graça. A graça é capaz de capacitar alguém incapacitado. A graça é capaz de fortalecer alguém que é fraco. A graça é capaz de dar coragem a alguém que é medroso ou que titubeia. A graça é capaz de dar vigor, fôlego, renovar as esperanças e a fé daquele que está abatido. Nenhum combustível, nenhuma estratégia, nada, nenhuma muleta, nada pode substituir na vida do crente a graça de Deus. A graça, ela não apenas salva e faz com que alguém permaneça salvo. A graça não apenas é capaz de transformar um pecador, regenerando o seu coração e fazendo um participante da família de Deus. A graça habilita para toda boa obra. A graça capacita o ser humano para resistir às investidas do diabo. A graça faz com que a gente consiga dizer não às tentações que batem à porta. Só através da graça é possível ser um cristão, realizar a obra de Deus e dar um bom testemunho nesse mundo. É por isso que Paulo enfatiza a graça. Timóteo, você precisa da graça. Você não precisa de mim. Eu estou aqui ao seu lado, eu sou seu amigo, seu discipulador, sou aquele de quem você ouviu o evangelho. Você tem percebido na minha vida meu sofrimento, as minhas lutas,
a minha disposição para o trabalho do Senhor. Você é testemunha das minhas algemas, das minhas cadeias. Tudo isso é muito legal, muito importante. Mas do que você precisa mesmo, Timóteo, é da graça de Deus. É daquilo que Davi, inspirado por Deus, disse que é melhor do que a vida. É da graça que um dia alcançou a cada um de nós. A graça que é capaz de penetrar nos lugares mais sombrios e chegar onde nós não imaginamos que possa chegar. A graça é capaz de entrar no coração desse homem e esse homem se converter ao Evangelho da salvação e operar uma transformação na sua comunidade. É a graça de Deus que pega um menino de 21, 22 anos e manda lá para o Afeganistão para pregar o Evangelho. Ilógico, completamente ilógico. Já imaginou você, pai e mãe, ouvindo do seu filho: pai, mãe, eu recebi um chamado de Deus para ir para o Afeganistão, e todas as notícias que você tem a respeito do Afeganistão estão restritas a tragédias, a guerra, a mortes. É a graça de Deus que faz isso. É a graça de Deus. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu gostaria de compartilhar mais uma vez. Eu tive o privilégio de estar numa igreja e ouvir o testemunho de um missionário cristão, já no final da sua carreira missionária, que foi ali pregar numa conferência missionária e desafiar jovens para assumir o trabalho do Senhor em um dos países da chamada Janela 1040, um dos países do Oriente Médio. E aquele homem então testemunhou acerca do seu próprio chamado. Jovem, novo convertido, de pais não crentes e de pais que cerceavam a sua vontade de estar na casa do Senhor. Em muitas oportunidades aquele moço queria ir à casa do Senhor e não podia ir. Até que um dia, depois de muito pode ou não pode, era dia de ceia e ele pede ao pai, à mãe, encarecidamente: me autoriza a ir participar da ceia. E aquele moço foi. E esse missionário estava na igreja. E aquele missionário então prega e dá o seu testemunho a respeito do seu trabalho árduo de muitas décadas no campo missionário. E faz um apelo, um convite, um desafio missionário. Aquele moço vai à frente e sente-se impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Chega em casa e conta aos pais: eu vou me preparar para trabalhar na obra missionária. Eu vou passar por um treinamento intensivo, eu vou preparar-me no idioma local, mas eu vou ser enviado para o campo missionário. Eu tomei uma decisão a respeito disso. Os pais, muito entristecidos, porque não eram cristãos, não tinham temor de Deus, já chateados com o fato de, na visão deles, perderem o filho para a religião, combinaram entre si: se o nosso filho não pode ser nosso, não pode estar entre nós, viver entre nós, ele não vai ser de ninguém também. E antes do jantar, eles colocam veneno no suco ou no refrigerante do filho. E eles chegam à mesa para jantar. E aquele moço, ainda sob o impacto daquele chamado de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, tem a ousadia de falar para o pai e para a mãe: pai, mãe, eu nunca orei aqui em casa com vocês. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado. E aquele moço levanta a sua voz e ora agradecendo a Deus. E jantam. E ele toma o seu refrigerante ou o seu suco. E não acontece absolutamente nada. E aqueles pais quebrantados com essa situação se rendem ao Senhor Jesus. E ali começam a chorar e chorar e chorar.
e o filho fala por quê, e eles explicam para o filho, e eles se ajoelham, e eles pedem perdão, e eles se entregam a Jesus Cristo, e se tornam os maiores apoiadores do filho na ida para o campo missionário. A graça de Deus. A graça de Deus vai alcançar aqueles que nós temos em conta como sendo inalcançáveis. A graça de Deus transforma pessoas que, sob o nosso olhar humano, concreto, até mesmo incrédulo, a gente não consegue enxergar possibilidade de transformação. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, fortaleça-se na graça de Deus, na graça que há em Cristo Jesus. Paulo diz para mim e para você: fortaleça-se na graça. A graça é o nosso fortificante. A graça é o nosso capacitador. Pastor, eu não me vejo em condições, eu não me sinto preparado, eu não sei falar, enfim. A graça de Deus. Busque a graça de Deus. E Paulo continua. Além de exortar Timóteo, dizendo: fortaleça-se na graça de Deus, ele diz: Timóteo, transmita a verdade. Transmita a verdade. O verbo grego paratitestai tem relacionamento com o substantivo parateke, usado em 1 Timóteo 1,14, quando Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Também tem paralelo com 1 Timóteo 6,20, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. A mensagem cristã ortodoxa que é entregue a Paulo e entregue também a Timóteo através de Paulo, deve ser guardada, preservada, transmitida e comunicada. Logo, o que de minha parte ouvistes, como diz Paulo, não denota simplesmente a instrução geral da fé cristã. Paulo está falando propriamente do evangelho apostólico, da mensagem central da salvação. Timóteo, você precisa guardar isso como um tesouro precioso. Timóteo, você tem um tesouro nas mãos, a maior riqueza que alguém pode ter nas mãos. Você precisa guardar esse depósito, esse tesouro. Isso foi confiado a você. Você não pode deixar que a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra da salvação, se perca, se corrompa, seja deturpada por pessoas carnais, pessoas vãs. Você não pode deixar. Você precisa guardar esse bom depósito e transmitir só a homens fiéis e idôneos. Paulo estabelece a qualidade que deve estar presente naqueles que são os que devem receber a palavra da salvação. Timóteo, não entregue a palavra de Deus a qualquer pessoa. Ou seja, não confie a pregação da palavra a qualquer pessoa. Não entregue esse tesouro na mão de um discípulo que não tenha sido provado como sendo fiel e idôneo. Não pegue esse tesouro, que é mais precioso do que qualquer tesouro humano, e entregue nas mãos de um homem que titubeia, de um homem vacilante, de alguém não experimentado e versado no conteúdo da doutrina, na veracidade do evangelho. Timóteo, assim como eu tive a preocupação de entregar isso nas suas mãos, você precisa ter a preocupação de entregar isso nas mãos de alguém que saiba exatamente o valor desse tesouro que recebe, a fim de honrar o dono do tesouro e não gastá-lo e não jogá-lo fora. O que é preciso em quem vai ensinar a palavra é fidelidade
e não eloquência ou sabedoria própria. O mesmo Paulo aos Coríntios 4, 1 e 2 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Despenseiro é aquele que tem na dispensa e tem com que repartir, ou o que repartir. É aquele que dispensa algo em favor de alguém. É aquele que tem alguma coisa muito boa a compartilhar com alguém. E essa coisa boa, esse tesouro, é a palavra da salvação. É o Evangelho. O Evangelho foi confiado a Paulo. O Evangelho foi confiado a Timóteo. O Evangelho foi confiado aos pais apostólicos, aos pais da igreja, aos reformadores. O Evangelho foi confiado a nós. E Paulo está dizendo para Timóteo é que aqueles que recebem o Evangelho, que têm a graça de ter o Evangelho nas mãos, precisam ser achados fiéis e idôneos, porque eles têm a responsabilidade de não apenas ter o Evangelho para si, mas de transmiti-lo a outros homens fiéis e idôneos. Timóteo, o Evangelho não pode ser vituperado. Nós não podemos correr o risco de que alguém receba sobre si o peso da Escritura, quando lá em Apocalipse nos ensina: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Timóteo, para que nós não corramos o risco de alguém acrescentar algo à palavra, ou retirar algo da palavra, eu já disse aos Gálatas, eu já falei para eles: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além deste evangelho que nós temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho, não existe acréscimo ou decréscimo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor é exatamente essa, Timóteo. Receba a palavra da salvação, transmita a palavra da salvação, e essa mesma convocação apostólica é feita a mim e a você. Fortaleça-se na graça, porque você tem uma grande responsabilidade: receber nas mãos um tesouro, guardá-lo também para si, mas reparti-lo com outras pessoas. Você precisa ser fiel e idôneo. E no trabalho de discipulado cristão, no trabalho de compartilhar o evangelho com alguém que vai compartilhar com outro, você precisa encontrar pessoas fiéis e idôneas. É verdade que Paulo está falando de uma maneira mais particular com relação ao obreiro cristão. Mas quem de nós não é obreiro? Qual de nós pode levantar a mão e dizer: eu não sou servo, eu não tenho a responsabilidade de transmitir o evangelho, eu não tenho a responsabilidade de ser fiel e idôneo? Porque não sou obreiro, não preciso ser fiel. Porque não sou obreiro, não preciso ser idôneo, e nem tenho a responsabilidade de transmitir o evangelho. Quem pode ousadamente levantar a mão e dizer isso? Uma das bandeiras da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Não existe mais o sacerdócio do Velho Testamento, não existe mais um homem que faça mediação entre Deus e os homens, porque Cristo Jesus
abriu o caminho, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Eu e você somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de fazermos o quê? Proclamarmos as virtudes dele. De que maneira? De maneira fiel e de maneira idônea. Eu pergunto para você e para mim, nós temos nos fortalecido na graça de Deus? Nós temos sido fiéis e idôneos, recebendo a palavra de Deus como ela é, transmitindo a palavra de Deus como ela é? Nós como igreja local, igreja presbiteriana da esperança, temos confiado a exposição da palavra de Deus a homens fiéis? E louvado seja o Senhor, porque temos feito isso. Aqueles que têm ocupado o púlpito, aqueles que têm ocupado as oportunidades de transmitir a palavra do Senhor, têm sido homens e mulheres fiéis. Esse é um desafio constante para nós. Não basta ser fiel e idôneo hoje, ou por 1 ano, ou por 5, ou por 30. É uma atribuição para toda a vida. Toda a vida. E finalmente Paulo diz: Timóteo, você precisa se fortalecer na graça de Deus. Você precisa transmitir a palavra do Senhor a homens fiéis, que possam transmitir a outros. Timóteo, você precisa participar nos meus sofrimentos. Você precisa entender que a fé cristã, ou que na fé cristã existe uma certa medida de sofrimento. O destino de um evangelista e líder cristão invariavelmente envolve viver em dificuldades, sendo que uma boa amostra dessas dificuldades está sendo suportada, vivenciada pela própria situação de Paulo. O mesmo verbo é usado também em 2 Timóteo 1,8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, Paulo diz, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, eu estou preso. Você precisa primeiro não se envergonhar do Evangelho. E eu já disse isso lá atrás, à igreja de Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu já disse isso lá atrás, Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho, mas também não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de alguém que está preso injustamente, preso por pregar o Evangelho. Não se envergonhe de alguém de quem as pessoas dizem que é um herege, que é um enganador, que chegou com uma nova doutrina, que antes estava no caminho certo, mas abandonou o caminho certo e agora passou a acompanhar e a proteger aqueles que antes perseguia. Não se envergonhe de mim, Timóteo. Entenda as minhas prisões, entenda o sofrimento pelo qual eu passei. Não deixe as pessoas lhe iludirem dizendo: mas como pode ser um homem fiel e idôneo se está preso? Não deixe as pessoas te enganarem, Timóteo. Você, Timóteo, lá no passado, e nós, os Timóteos do presente. Não, mas como é que é sofrer por causa do Evangelho? Nós não precisamos sofrer por causa do Evangelho. O cristão não precisa sofrer.
mentira de Satanás. Todo aquele que deseja viver piedosamente no Senhor padecerá perseguições. É fato, é certo, não é só uma possibilidade. Padecerá perseguições. E aí Paulo usa 3 ilustrações que são muito próprias da sua época, muito próprias e muito familiares para as pessoas da sua época: o soldado, o atleta e o lavrador. Ele diz: o soldado não pode se envolver em negócios dessa vida. O soldado não, ele só tem que satisfazer aquele que o regimentou. O soldado não pode se embaraçar, ele não pode se enrolar com qualquer outra coisa que não a batalha que ele precisa travar. Um soldado tem uma batalha, tem uma guerra a ser vencida. Um soldado precisa entrar no campo de batalha. Não se entra no campo de batalha de qualquer jeito. Ele está falando de atletas olímpicos, atletas que competiam lá nas primeiras Olimpíadas. Um atleta como esse deveria treinar constantemente. A história diz que os competidores dos Jogos Olímpicos tinham diante de si uma imagem, uma estátua de Zeus. E ele deveria chegar diante da estátua e jurar que havia se empenhado em pelo menos 10 meses de treinamentos incessantes. 10 meses. Para que aí então estivesse apto a correr no estádio, a lutar no estádio, a participar dos jogos. A regra para participar dos jogos era essa. Timóteo, existia um regramento. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Existe a regra da palavra de Deus, existe a regra da sociedade. A Escritura diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, naturalmente, enquanto essa obediência não afronta o Evangelho. Não se pode fazer as coisas de qualquer jeito, não se pode justificar qualquer atitude de qualquer jeito. Os fins não justificam os meios, Timóteo. Além do mais, Timóteo, o lavrador, mas não qualquer lavrador, o lavrador que trabalha, o lavrador que se afadigou, esse deve ser o primeiro a participar dos frutos. Timóteo, digno é o obreiro do seu salário. Mas o mesmo Paulo que diz isso diz: quem não trabalha, não come. Quem não trabalha, não come. Amados, são conselhos simples, conselhos claros, de alguém que está preocupado com a vida de um dos seus discípulos. As palavras de Paulo a Timóteo são as palavras para mim e para você. Fortaleça-se na graça. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você está experimentando momentos de fortaleza, de firmeza, ou se você está vivendo um momento de dúvida, de titubeio. Paulo diz a Timóteo e diz para a gente: fortaleça-se na graça. A graça é um revitalizante para a nossa vida espiritual. Paulo também diz para a gente, como diz para Timóteo: transmita a verdade, fale da verdade, viva a verdade. Você não foi chamado à salvação e à fé só para receber, se alimentar
dia após dia, domingo após domingo, sermão após sermão. Você foi chamado para transmitir a homens fiéis e idôneos. Você foi chamado para discipular pessoas, para influenciar pessoas através da sua própria fidelidade. Você não pode ficar de boca fechada. E me permitam dizer com todo respeito, meu irmão, eu não sei do que você tem falado. Eu não sei o que ocupa as suas conversas, no lar, na roda de amigos, no trabalho, na escola, não sei. Eu não sei quais são as suas postagens nas redes sociais. O que eu sei é que você precisa comunicar a palavra do Senhor. Você precisa falar de Jesus Cristo. E às vezes, sob a desculpa de que nós não temos a capacidade, a habilidade de falar, nós somos traídos por nós mesmos, porque nos vemos falando de tantas outras coisas, tantas outras. Falamos da novela, falamos da fazenda, falamos do vizinho, falamos do irmão, falamos do governo, falamos das manifestações sociais, da violência, falamos das necessidades que temos, lamentamos, alguns murmuram, e não falamos do Evangelho. E não guardamos o bom depósito, o tesouro, para nós, e o repartimos também com os outros. Você precisa abrir a sua boca e falar do Evangelho. E Paulo termina dizendo: você precisa saber, meu irmão e minha irmã, você precisa saber que o Evangelho, em alguma medida, é sinônimo de sofrimento. Você precisa saber que em algum momento da vida, em alguma ocasião da vida, só pelo fato de você ser crente, só por isso, só pelo fato de andar direito, de falar de Cristo, você vai ter alguma dificuldade na vida. Não se iluda, Timóteo, não se iluda. Você pode ser um homem íntegro, pode ser um homem reto, um homem impoluto. Você pode ser um homem ali perfeito, um homem ou uma mulher de Deus. Exatamente por conta disso, você vai passar por alguma dificuldade. Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda. Se você tem que pregar o Evangelho, transmitir a mensagem com a boca, você também precisa fazer isso com a vida, sofrendo, calado, sofrendo e partilhando do seu sofrimento com a igreja, sem murmurar. Eu imagino esse sofrimento, ou a atitude que nós devemos ter no sofrimento, como a atitude daquele que jejua. E a palavra do Senhor diz que nós devemos jejuar quando o fizermos, não demonstrando que nós jejuamos, não demonstrando, eu estou morrendo de fome. Mas por quê? Não, porque eu não posso falar. Mas como não pode falar? Não, come agora. Não posso falar. Eu estou em jejum. E faz aquela cara de fome, de sofrimento, para dizer para as pessoas que estão em jejum: nossa, como é espiritual, está jejuando. Esse sofrimento, a participação do sofrimento, deve ser como aquele que oferta, que esmola, como a Bíblia diz, cuja mão direita não deve saber o que deu à esquerda. Discreto, discrição. Devemos sofrer com hombridade, se sofrermos por conta do Evangelho. Esse tipo de sofrimento, o sofrimento por conta do Evangelho. Nesse sofrimento há gozo. Nesse sofrimento há redenção. Esse sofrimento conta
com a graça de Deus, com a aprovação de Deus e com a bênção de Deus. Não é o sofrimento oriundo dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. É o sofrimento por conta de viver uma vida santa, de viver uma vida de acordo com o Evangelho. Fortaleça-se na graça, transmita o Evangelho e saiba que fazendo isso, você pode sofrer. E é exatamente isso o convite de Paulo: participa comigo dos meus sofrimentos.